bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, eu confesso a vocês que esse é o tipo de história que eu nunca gostaria de gravar, porque é um sofrimento tão grande, que esses pais, a mãe, pai, a família toda passa com isso. Vocês já devem estar vendo aí pelo título da história, que, nossa, eu acho assim, que ninguém merecia passar por isso, sabe? Principalmente você ver um filho nessa situação, é algo assim que dói no coração de uma mãe. Eu não tenho, graças a Deus, um filho nessa situação, mas já falei pra vocês, já passamos esse problema na minha família. E eu sinto assim, quando você perde um filho, né, é uma dor grande, porque você perdeu um filho. Mas você vê um filho nessa situação aqui, que chegou, nossa, você sofre todos os dias, né? Porque você está perdendo o seu filho todos os dias. Então, vamos lá, a nossa história de hoje. Deixa o joinha aí se você gosta das nossas histórias. Não esqueça de deixar um comentário aqui depois que acabar o vídeo. E simbora, gente. Fazer o quê? Aqui é a vida real, né? E a vida real tem disso. Oi Dani, oi Beto, oi pessoal do canal. Me chamo Alice, tenho 48 anos de idade, sou super fã. Adoro ouvir as histórias que você conta no canal. Conheci seu canal através de uma amiga da escola que eu trabalho. E desde que eu comecei a ouvir os vídeos não consigo parar. Eu escuto, gente, eu tô no português maravilhoso. Eu escuto praticamente todas as histórias e sempre estou curtindo e comentando as mesmas. Sou frequentadora assídua do canal. Dani, nasci em uma família de classe média. Minha mãe sempre trabalhou como professora e meu pai sempre trabalhou com publicidade. Só que meu pai faleceu quando eu ainda estava na minha adolescência. E depois disso, minha mãe nunca mais se relacionou com alguém. Desde essa época, a gente sempre viveu juntas, eu e ela. E ela praticamente abdicou da vida para cuidar de mim. Só que minha mãe, depois do falecimento do meu pai, se tornou uma mãe muito protetora. Ela começou a me prender bastante dentro de casa, ela não permitia que eu saísse longe dela. No início, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu não ligava. Eu gostava de estar saindo para fazer as coisas com a minha mãe, mas basicamente eu ia no supermercado, na feira, no máximo no shopping. Só que quando eu fui ficando mais velha, minha mãe continuou me proibindo de sair de casa. Com o tempo e com muita insistência da minha parte, também com muita pressão das minhas tias, ela começou a deixar eu sair com as minhas primas mais velhas. Só que as minhas primas mais velhas, elas já estavam aprontando bastante. Elas ficavam já com alguns carinhas na rua, elas já tinham transado com vários caras, inclusive uma delas estava fazendo programas com homens ricos da nossa cidade. Assim que eu comecei a sair com as minhas primas, eu fui sendo apresentada para essa galera que fazia parte do ciclo de amizade delas. Como eu não queria ficar para trás, também comecei a fazer as coisas que elas faziam. Comecei a ficar com vários meninos, comecei a fumar cigarro e com pouco tempo eu já estava transando com alguns garotos. Minha mãe, ela nem imaginava o que as minhas primas aprontavam e muito menos que eu aprontava junto com elas. Já que minha mãe não sabia de nada, ela me liberava para ir à casa dessas primas todos os finais de semana. Então eu já saía da escola e ia direto para a casa delas. Como a minha tia, né, que é mãe das minhas primas, também era viúva, nessa época ela estava tendo um namorado, então ela praticamente não parava dentro de casa nos finais de semana. Com o tempo, minhas primas começaram a levar amigos para dentro de casa. Depois de um tempo que eu estava andando com as minhas primas, essa que era mais maluca e mais despojada, vou chamá-la de Bia, ela começou a fumar maconha com essa turma de amigos. E com um curto espaço de tempo, ela já entrou na cocaína. Mesmo minha tia tendo uma condição financeira boa, a minha prima, por ser nova ainda, não tinha acesso ao dinheiro. Com o tempo, ela começou então a se prostituir cada vez mais, pois ela começou a se viciar em coca. E ela tinha, vou falar coca, né, por causa do YouTube aqui, né, gente? E ela tinha que ter dinheiro para sustentar o vício dela.
Ela era uma menina muito bonita, então para ela não faltavam clientes. Ela entrou numa jornada que ela já estava se prostituindo todos os dias. Nessa época ela estava estudando numa escola particular da cidade e essa era uma das escolas mais caras que tinha na época. Ela jamais precisaria se prostituir, pois minha tia sempre comprava coisas boas para ela. Ela vivia numa casa muito confortável, só que ela tinha que sustentar o vício, né? Vício esse que a família ainda não sabia. Como eu comecei a ver ela com bastante dinheiro, eu comecei a crescer os olhos também. E ela me propôs a me apresentar para esses clientes. Comecei a ver ela com muito dinheiro, eu comecei a crescer o olho também. E ela me propôs de me apresentar para esses clientes. Ela me apresentava para eles e ganhava um valor por estar me apresentando. E eu ganhava meu cachê para sair com esses caras. Na maioria das vezes eram homens mais velhos, que muitas vezes sequer transavam. Como a gente era novinha, eles gostavam que a gente ficasse nua para eles. Na maioria das vezes eles só tocavam e faziam sexo oral. No início, quando eu comecei a fazer isso, eu senti nojo, sabe? Pra ser sincera, Dani, o dinheiro falava mais alto e eu conseguia atender eles da forma que eles queriam. Só que minha prima era mais descolada. Como eu já disse, ela também era muito bonita. Ela também conhecia os playboys da cidade, que eram cheios da grana. E com o tempo ela começou também a me apresentar para esses playboyzinhos. Mesmo ganhando menos dinheiro do que ganhava com os coroas ricos, eu gostava de sair com os playboys, porque sempre rolava uma transa mais gostosa. Só que com esses caras a gente ia para motel e eles não queriam saber só de transar. Eles queriam também usar droga. E para que eu não ficasse deslocada, eu comecei então a fumar maconha e com o passar do tempo comecei a usar coca. E num curto espaço de tempo eu também já estava viciada. Quando eu e Bia começamos a andar juntas, a gente fazia essas coisas só no final de semana. Mas, como começamos a ganhar dinheiro e a usar drogas com muita frequência, comecei então a matar a aula para fazer o chamado rock com ela. A verdade, Dani, é que a mãe de Bia estava tão cega de amor pelo cara que ela estava namorando que ela não enxergava que a filha dela já estava aprontando muito. A minha mãe já estava começando a desconfiar de alguma coisa, a desconfiar que tinha algo errado, pois eu estava sempre com meu humor alterado e eu estava sempre querendo sair de casa, mas ela ainda nem imaginava o que eu aprontava nessa época. Até que um dia a casa caiu para mim e para Bia. Eu e ela tínhamos ido para um motel com um coroa. Esse coroa gostava muito de usar droga. E era só droga da boa, pois como ele tinha muita grana, ele tinha contatos que forneciam coisas boas. Não sei onde a droga pode ser boa, mas né, que fornecia coisas boas para ele. E como ele já conhecia a Bia, ele convidou ela para ir no motel e pediu que ela convidasse uma amiga. Então Bia me ligou e falou que o cara era super gente fina, que ele pagava bem e que ainda ele ia colocar coisas boas pra gente usar. E ainda completou dizendo que ele sequer tocava na gente, pois ela já tinha ido pro motel com ele outras vezes e ele sequer tocou nela. Arrumei uma desculpa na minha casa e fui encontrar com a Bia no lugar que a gente tinha combinado. Pouco tempo depois, esse coroa chegou num carrão para buscar a gente e fomos então pro lugar que ele tinha combinado com a Bia. Realmente ele era um coroa muito bonito. Quando chegamos no motel, ele sequer tirou a roupa. Pediu para que eu e Bia ficasse só de calcinha e sutiã para ele. Logo ele tirou uma sacola de cocaína e começou a usar freneticamente. Colocou a gente para usar também. Quando a gente estava mais ou menos 1 hora no motel, esse coroa falou para Bia que queria que eu e ela ficássemos juntas para ver a gente se pegando. Falei com Bia que aquilo era uma loucura, que a gente era prima. E além do mais, eu até então nem tinha experiência de ficar com mulher. Ele foi irredutível, disse, eu fui irredutível, né? Falei que eu não toparia aquilo de jeito nenhum. E só que o coroa não aceitou o não como resposta. Falou pra Bia que se a gente não ficasse juntas, ele não dava o dinheiro da gente. Bom, a Bia começou a insistir comigo para que a gente fizesse a vontade dele. Com a minha negativa, ele foi ficando cada vez mais alterado, até que ele chegou para Bia e disse que iria
passar em um posto de gasolina para buscar mais drogas com o frentista que fornecia para ele, e nesse meio era pra gente decidir se ia rolar entre a gente ou não. Na hora que ele saiu com o carro da garagem, eu falei com a Bia que eu não queria mais saber de dinheiro e nem de nada, que eu queria ir embora dali. Eu estava apavorada com aquela situação e aquela droga que eu tinha cheirado era muito forte, não estava me fazendo bem. Bia então, como era uma pessoa muito persuasiva, me convenceu que era para eu esperar com ela o cara chegar e pra gente pelo menos conseguir pegar a grana que ele tinha combinado com a gente. Mas na verdade, Bia estava mesmo era querendo usar mais, pois o coroa, aparentemente, tinha levado a droga toda com ele. Passou-se uma meia hora, 1 hora e nada desse homem voltar. Eu então com muito custo convenci Bia que a melhor coisa seria pedir um táxi e ir embora. Quando o nosso táxi chegou, a gente entrou no táxi e na hora de passar na portaria do motel, a atendente falou que a conta estava em aberto, que tinha um valor X da consumação e um valor do quarto. Questionei a atendente que devia ter algo equivocado, pois a gente estava com o cara do carro tal e tinha saído para resolver umas coisas, mas ele tinha falado que ia deixar o valor do quarto e a consumação paga. Ela então disse que não tinha pago nada e que a gente só poderia sair dali se a gente acertasse a conta. A Bia então tentou convencer a mulher a deixar a identidade, um anel dela, que depois ela voltaria para pagar. A mulher da recepção do motel ligou para o gerente e ele falou com ela que se a gente não pagasse, iriam chamar a polícia. Na verdade, na hora que ela falou isso, gente, nós ficamos apavoradas. Bia ficou ainda mais apavorada porque ela tinha roubado uma quantidade de droga escondida do coroa. Até então eu nem sabia disso, ela disse. E ela ainda seria presa por uso de entorpecente. Naquela época, a pessoa ainda ficava presa e respondia processo por esse motivo. Como a gente não tinha nenhuma solução naquele momento, o taxista mandou a gente descer do carro de uma forma grosseira e disse que não levaria mais a gente para lugar nenhum, até a gente resolver a situação no motel. Quando descemos do carro, a recepcionista ficou pressionando para que a gente resolvesse logo a situação, pois a gente não poderia ficar paradas ali na frente. E mais uma vez ela ameaçou chamar a polícia. Foi quando a Bia, vendo que a gente estava numa encurralada, pediu então para dar uma ligação. Naquela época quase ninguém tinha telefone celular ainda. Bia então teve que ligar para a mãe dela, que é minha tia, e contou o que estava acontecendo. Pediu desesperadamente que ela fosse até lá pagar a conta para tirar a gente de lá. Quando a minha tia chegou na recepção do motel, ela deu um esporro enorme na gente, perguntou o que a gente estava fazendo ali. A gente tentou inventar desculpa, só que o gerente foi super escroto e falou que a gente estava lá com um homem mais velho e que esse homem tinha abandonado a gente lá, que inclusive tinha vestígios de drogas na suíte. Gente, nessa hora minha tia ficou horrorizada, começou a fazer um escândalo. Disse que nunca imaginou que a gente estivesse envolvida nessas coisas. A única coisa que a gente conseguiu aliviar com a minha tia foi em relação à prostituição, pois a gente disse para ela que esse cara era conhecido nosso e que tinha ido lá, a gente tinha ido lá, né, por nossa livre e espontânea vontade. Quando saímos do motel, no carro da minha tia, ela seguiu direto para casa da minha mãe. No caminho eu fiz de tudo para que minha tia não contasse nada para minha mãe. Mas minha tia estava irredutível e disse que ia contar sim, pois a filha dela jamais tinha usado drogas e jamais tinha aprontado desse jeito. E só começou a fazer essas besteiras depois que começou a andar comigo. Gente, eu fiquei revoltada, mas eu não desmenti não, pois eu também não queria incriminar minha prima, então fiquei com aquele engasgado dentro de mim. Quando chegamos na casa da minha mãe já estava dormindo e ela tomou um susto quando a minha tia começou a tocar a campainha. Quando minha mãe veio até o portão, minha tia foi super ignorante com a minha mãe e começou a contar tudo o que tinha acontecido de uma forma que colocava toda a culpa em mim e na minha mãe, pelas coisas que estavam acontecendo ali. Quando a minha tia foi embora, eu entrei em casa e minha mãe começou a chorar. Disse que nunca tinha passado uma humilhação tão grande na vida dela e que a partir daquele momento eu estava proibida de sair de casa. Que eu só poderia ir para o curso que eu fazia e que era para eu me afastar das minhas primas e de toda a família, pois além de eu estar fazendo um monte de merda,
eu ainda estava sendo culpada de ser a cabeça ali de tudo, né? Dani, depois desse episódio, minha mãe cumpriu o prometido. Ela me prendeu muito dentro de casa. Me monitorava o tempo todo, vasculhava meu guarda-roupa, pedia para cheirar minha boca. Quando eu chegava em casa, ela tipo me inspecionava toda. E isso aconteceu por um bom tempo. Só que depois desse trauma das coisas, né, que tinha acontecido no motel, eu comecei a ficar com medo de ficar fazendo coisa errada. Além disso, também me afastei da Bia, pois esse ocorrido causou maior confusão na família. E minha mãe e a mãe da Bia, que são irmãs, ficaram mais de 20 anos sem se falar depois disso. Minha mãe ficou com ódio mortal da minha tia pela forma que ela me acusou de ser responsável por aquilo tudo. Eu também permaneci um bom tempo sem falar com a minha tia e sem falar com a minha prima. Só que foi um tempo bem menor do que a minha mãe, que, como eu disse, né, ela ficou afastada 20 anos. Nesse tempo que eu fiquei presa dentro de casa, eu comecei a me dedicar aos estudos e depois eu concluí o magistério. Eu passei num concurso efetivo para professora da prefeitura da cidade. A minha mãe ficou radiante de felicidade, pois ela sempre seguiu essa carreira de magistério. Com pouco tempo que eu estava como efetiva, eu consegui também um trabalho temporário no estado e comecei a ficar com 2 salários. Como eu já ganhava o meu dinheiro, comecei a ter autonomia novamente para fazer as coisas. Então eu comecei para barzinhos com as professoras da escola, ia show, boate, mas nunca mais tinha me envolvido com droga. Até que eu conheci o Dumas em uma balada. Dumas não tinha emprego fixo. Uma hora trabalhava como defensor em táxi, outra hora trabalhava como ambulante, vendia cerveja, churrasquinho em porta de show. Ele estava sempre arrumando algum tipo de bico para fazer. Quando a gente se conheceu, eu gostei muito do jeito dele, pois ele era um cara brincalhão que até então me tratava muito bem. Ele também era bem entrosado, tinha vários amigos e começamos a ficar juntos. Só que com pouco tempo de namoro, Dumas assumiu para mim que ele era usuário de coca. Eu, ao invés de sair fora logo, continuei com ele. Mas eu disse para ele que eu já tinha experimentado essa droga e que isso já tinha me causado muitos problemas, que eu não queria usar novamente nunca mais. Só, né, Dani, que com o tempo a gente juntos, eu e Dumas, ele usava com frequência. E acabou aquilo se tornando um gatilho para mim. Gente, se você tem algum vício que seja... Se você tem um vício, eu digo incontrolável, né? Porque como eu falei, tem gente que bebe uma cerveja hoje, bebe outra daqui 10 anos. Tem gente que, de repente vai cheirar uma cocaína hoje, vai cheirar outra daqui 20 anos. Mas se você já tem uma predestinação, uma dependência que seja de jogo, de droga, você tem que se manter o mais longe possível de pessoas que usam, né? Não dá pra ficar perto. Bom, aí que aconteceu, gente? A Alice começou a usar nos finais de semana. Sim. E novamente eu comecei a ter problemas com a minha mãe. Mesmo nessa época, eu já tinha 30 anos. Minha mãe ainda me controlava muito. Inicialmente eu comecei a mentir para ela, dizendo que quando eu dormia fora de casa, eu estava dormindo na casa de alguma professora que trabalhava na escola. Só que como eu comecei a dormir fora de casa alguns dias da semana, a minha mãe começou a pegar mais ainda no meu pé. Até eu me abri para ela e falei que eu estava namorando. Quando eu falei isso para ela, de imediato ela quis saber quem era e o que a pessoa fazia, entre outras coisas. Bom, eu disse que ele não tinha emprego fixo, que ele era autônomo. Aí minha mãe já implicou, sem nem conhecer ele. Até que eu levei ele na minha casa um dia para apresentar a minha mãe e ela foi extremamente fria com ele. Quando ele foi embora, minha mãe deixou bem claro para mim que não tinha gostado de Dumas. Não queria ele na nossa casa. Isso causou uma série de discussões entre eu e ela. Então o máximo que Dumas fazia era me deixar na porta de casa e ir embora. Só que Dumas era implicante e como ele já sabia que minha mãe não gostava dele, ele fazia questão de acelerar o carro dele forte para que a minha mãe soubesse que ele tinha me deixado em casa.
E quando isso acontecia, era mais um motivo para eu e minha mãe brigar. Pois minha mãe começava a reclamar que eu estava andando com aquele vagabundo novamente e que aquele homem ia trazer problemas para minha vida. Até que eu não aguentei mais tanta pressão na minha cabeça e resolvi alugar um canto para eu morar com Dumas. Quando comuniquei à minha mãe que eu ia sair de casa, ela já deixou bem claro que não era para eu voltar. Mas eu tinha certeza ela disse que tinha certeza que eu estava fazendo a pior besteira da minha vida. Assim que alugamos um kitnet para morar, Dumas começou a querer usar drogas toda hora. Como eu estava convivendo com ele, eu também comecei a usar com mais frequência. Eu chegava do trabalho no início da noite e já cheirava com ele. No começo eu ficava usando até meia-noite, 1h da manhã. Com o tempo eu já estava indo até as 4. Depois virava a noite, até que eu comecei a faltar ao trabalho. Eu não tinha estrutura física nem emocional para chegar numa sala de aula e dar aula, né? Depois que eu estava do jeito que estava. Então comecei a faltar com frequência, principalmente na segunda-feira. Depois comecei a faltar outros dias da semana, até que as diretoras me chamaram para conversar e eu aleguei que eu estava passando por um quadro de depressão. Então me consultei com o médico, que em cima do que eu falei com ele, fui diagnosticada com depressão. Peguei um laudo para me afastar por 30 dias. Quando eu consegui me afastar, eu comecei a usar drogas diariamente. Só que nessa época, Dumas já mostrava sinais que ele iria se tornar um cara violento. Ele já me humilhava enquanto a gente estava usando, me chamava de gorda. Nessa época eu estava bem gordinha. Começou a exigir que eu colocasse meus 2 salários na roda, né, para ele gastar. E que a gente comprasse drogas. O dinheiro não sobrava para nada. Mas a droga não podia faltar. Até que eu comecei a pegar empréstimo consignado. Empréstimo no banco. Quando eu vi, gente, já não sobrava nada do meu salário. Foi então que Dumas começou a mostrar seu lado agressivo. Começou a me bater com muita frequência, principalmente quando não tinha dinheiro. Só que, Dani, eu estava tão envolvida com Dumas que mesmo assim eu nem cogitava voltar para minha casa. Tipo, eu não cogitava sair daquela vida, né? Ah, meu Deus. E ela também, gente, ela nem cogitava nessa época voltar a trabalhar, tá? Ela falou assim, eu sempre conseguia renovar minha licença médica. Eu também já tinha me afastado de todos os amigos e amigas que eu tinha antes de conhecer Dumas. Como a cocaína sempre foi uma droga cara, a gente não tinha dinheiro para mais nada. Meu salário entrava num dia e no mesmo dia acabava. Então comecei a usar crack. E aí foi minha derrocada. A gente vivia em prol de correr atrás de dinheiro para comprar pedra. Começamos a vender as poucas coisas que tínhamos. Além disso, cada vez mais Dumas estava mais violento. Quando não conseguia pedra, ele descontava raiva em mim. E me agredia com tapas, chutes, cuspidas e outras coisas. Mas eu não tinha força nenhuma para me afastar dele. Querendo ou não, eu ficava ali. Era ele que sempre conseguia pedra pra gente fumar, pois ele ia na boca, então eu era muito dependente dele nessa parte. Até, Dani, que a gente não tinha mais nada para vender. Vendemos geladeira, TV, micro-ondas, sofá, mesa. O que vocês puderem imaginar a gente vendeu. Até que Dumas começou então a querer que eu me prostituísse. Eu cheguei a me prostituir algumas vezes, só que quando acabava o dinheiro do programa, consequentemente a gente não tinha mais dinheiro para comprar pedra. Esse homem ficava transtornado e começava a me agredir. Me xingava de puta, sem vergonha, até que eu dei um basta nisso e falei que eu não ia mais me prostituir, pois ele ia acabar me matando de tão transtornado que ele ficava. Foi então, Dani, que Dumas começou a me incentivar a fazer pequenos furtos. Primeiro eu ia em lojas de conveniência, colocava garrafas de bebida na blusa, na bolsa. Depois ele levava para a boca e trocava. Eu comecei então a cometer esses furtos com uma certa frequência. Mesmo quando eu não queria ir, Dumas ficava me forçando a ir, pois ele mesmo não tinha coragem de fazer essas coisas. Até porque, a essa altura, ele já estava bem acabado, com uma fisionomia estranha, e quando ele entrava nos lugares, as pessoas já olhavam para ele desconfiados. Depois dessa fase de ficar furtando em lojas de conveniência, eu comecei a furtar em farmácia.
Até que uma dessas pessoas que forneciam droga para Duma sugeriu que ele levasse carne para trocar por drogas, pois ele daria uma quantidade de drogas maior. Então eu comecei a furtar picanha em mercado. Primeiro uma peça, depois duas, até que tinha dias que eu enchia minha bolsa. Eu andava com uma bolsa grande e cabia várias coisas. Bom, ficamos nessa de furtar por um bom tempo. Até que um dia eu estava no mercado e tinha pego 6 peças de picanha. Quando eu estava indo embora, um segurança veio atrás de mim e mandou eu parar. Eu ainda tentei correr, mas ele me alcançou. E tinha dezenas de pessoas nesse dia no mercado. Eu comecei a chorar desesperadamente, pedi para deixar as carnes com ele e ir embora. Ele falou que não, que ia chamar a polícia, pois eu já tinha sido identificado em outros furtos. Ainda tentei negociar com ele de arrumar um dinheiro, me soltar ou arrumar um dinheiro para pagar as picanhas, mas eu não tinha a menor ideia onde eu ia arrumar esse dinheiro. Mas eu ia apelar, né? Bom, mas o mercado foi irredutível e sim chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, eles começaram a me xingar, me chamando de ladra, de vagabunda, queriam saber quem estava comigo. Só que eu não entreguei Dumas, que a essa altura já tinha fugido, lógico, né? Tentei ainda desesperadamente negociar com os policiais para que eles me soltassem, mas eles sequer me deram ouvidos. Me algemaram e depois saíram da sala da gerência e praticamente desfilaram comigo algemada pelo corredor do supermercado. E ali minha ficha caiu. E ali eu vi que eu tinha chegado no fundo do poço, que eu tinha perdido tudo, inclusive ali minha dignidade. Quando chegamos na viatura, me colocaram no cofre da viatura com a sirene ligada e todo mundo passando na rua olhando. Quando chegamos na delegacia, me colocaram algemada num ferro enquanto o delegado não me escutava. Quando o delegado chamou, tomei mais uma escrachada do delegado e dos policiais que estavam lá. Depois de um tempo que fui ouvida, outra viatura veio e me levou para o IML. Chegando lá, fizeram um exame e eu ia ser transferida para o presídio feminino. Até então eu estava resistindo a ligar para minha mãe, pois a lei pertence, eu fiquei com medo dela ter um troço. Só que quando falaram isso, que ela ia para o presídio feminino, eu entrei em desespero. Eu ainda imaginei que eu teria chances de responder em liberdade. Gente, quando eu me comuniquei à minha mãe o que estava acontecendo, ela começou a chorar no telefone. Ao mesmo tempo, ela começou a jogar na minha cara que eu era burra e que mais uma vez eu tinha me metido com pessoas erradas, que ela não sabia o que ela poderia fazer, mas que ela ligaria para alguns conhecidos. E depois disso, eu fiquei um tempo grande sem saber o que a minha mãe estava fazendo para me ajudar a sair daquela situação. Quando eu cheguei no presídio, o lugar era horrível, cheio de grades para tudo quanto é lado. Me deram um kit de higiene e me enviaram para uma cela que tinham chegado algumas presas que estavam lá recentemente também. Quando entrei na cela, já tomei uma chamada de uma das mulheres que estavam lá, dizendo que eu não podia entrar calçada. Mandou eu tirar o tênis. Depois disso, começaram a me perguntar por que eu estava ali, qual o crime que eu tinha cometido, e eu chorando, contei que tinha ocorrido. Elas começaram a me julgar, me chamando de idiota por eu ter feito isso para sustentar vício de homem vagabundo. E que eu merecia apodrecer ali na cadeia para aprender a deixar de ser burra e sustentar macho. Nessa noite eu não consegui nem dormir, gente. Passou um filme na minha cabeça. Uma vontade que eu tinha era de morrer. Eu não tinha nenhuma notícia do mundo externo. Eu estava ali preocupada com a saúde da minha mãe e passava na minha cabeça o que Dumas também estaria fazendo naquela hora. Mesmo eu ali fodida, eu pensando nele. No outro dia de manhã, serviram um café horroroso com pão. Os agentes que tinham assumido o plantão ainda ficaram zoando da minha cara, dizendo que ainda bem que os filhos dela não estudavam na minha escola, porque eu era uma professora bandida. Eu sequer conseguia tomar café. Assim como eu também não consegui comer a marmita que serviram no almoço. Na hora do jantar, eu ia recusar a janta, mas uma das presas falou para mim que era bom eu começar a comer, porque eu não ia sair dali tão cedo. E mais uma vez eu entrei em desespero.
Comecei a chorar. Eu não conseguia dormir. No outro dia de manhã, uma das agentes veio até a grade com o jornal da cidade dizendo que eu estava famosa, que eu tinha saído na reportagem sobre a professora que tinha cometido um furto no mercado, que inclusive tinha saído imagens minhas na TV. Nessa hora, gente, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu queria dar fim na minha vida ali mesmo. Só que nem isso eu conseguia, sabe? Pois tinha outras detentas comigo, então eu não podia nem, né, dar um fim em mim ali em paz. Bom, no terceiro dia eu estava muito cansada. Eu deitei à noite, peguei no sono. Só que rapidamente eu fui acordada por uma detenta, mandando eu parar de roncar, que ninguém na cela estava conseguindo dormir por causa disso. Nossa, eu fiquei até com medo de dormir novamente. Essa detenta tinha ameaçado encher minha cara de porrada se ela acordasse novamente com meu ronco. Dani, eu fiquei nesse inferno por 9 dias, até que um advogado que a minha mãe contratou conseguiu um habeas corpus para que eu fosse transferida para uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei radiante, mas ainda demorou um tempo para eu sair. Quando eu cheguei nesse centro de reabilitação, tinha um monte de gente que tinha ido para lá em situação semelhante à minha, até pior. Era um lugar horrível também, mas pelo menos não tinha cela. A gente tinha liberdade de transitar dentro da clínica. Depois de 30 dias que eu estava lá, minha mãe enfim teve autorização para me visitar. Quando tivemos nosso primeiro encontro, me ajoelhei e pedi desculpas a ela. Mesmo assim, minha mãe jogou muita coisa na minha cara, inclusive que ela tinha gastado uma grana alta com esse advogado para conseguir me transferir para ali. Entre, lógico, outras coisas, né? Mas ela também me confortou, dizendo que se eu de fato quisesse mudar de vida, eu teria o apoio dela e eu poderia voltar para casa, desde que eu não tivesse mais nenhum contato com Dumas. Eu fiquei no total 94 dias no centro de recuperação. E a clínica era precária, então eu investi o tempo que eu estava lá dentro para mudar minha postura e para colocar na minha cabeça que eu queria recuperar todas as perdas que eu tive, tanto financeira, familiar. Depois que eu saí da clínica, eu ainda enfrentei um julgamento por furto, na qual eu fui condenada à prestação de serviço comunitário. Passei um tempo me apresentando no fórum da cidade a cada 3 meses. Como Deus sempre foi muito bom, eu não perdi meu emprego. Eu perdi somente o outro contrato que eu tinha. Quando eu voltei da clínica, a maior dificuldade que eu tive foi recuperar a confiança das pessoas. Muitas pessoas se afastaram de mim e quem continuava do meu lado sempre me olhava com desconfiança. Mas aos poucos eu fui, me reaproximando. Fiz novas amizades. Hoje eu estou há 14 anos limpa, não fumo, não bebo, não me drogo, mas ainda tenho dentro de mim bem forte lembranças ruins daquela época. Dumas eu soube através de uma prima dele que ele faleceu alguns anos atrás. Ele continuou afundado nas drogas e como a imunidade dele já estava baixa, ele pegou uma pneumonia que se agravou. Ele acabou morrendo de infecção generalizada. Hoje eu sigo a minha vida um dia de cada vez. Sigo a minha vida um dia de cada vez, cuidando da minha mãe, que foi a única pessoa que estendeu os braços no pior momento que eu tive. Ela está com a saúde muito debilitada. E eu procuro, dentro das minhas condições, dar o melhor conforto possível para ela. Dani, essa é a minha história. Mesmo tendo muita vergonha do meu passado, eu resolvi contar para quem sabe de alguma forma, com o meu testemunho eu possa ajudar alguém do canal que esteja passando por alguma atribulação aí na vida. Um beijo para você e obrigado por todas as histórias maravilhosas que você posta. Alice, um beijo para você. Eu tenho certeza que esse testemunho seu vai ajudar, sim, muitas pessoas. Temos mães aqui também passando por isso com filhos, E como eu disse no começo, gente, é uma situação muito difícil. Você, quando é mãe, claro, você não vai soltar a mão do seu filho, você, por pior que ele esteja fazendo, você vai acabar estando ali, Você quer ver seu filho recuperado, você não quer ver seu filho passando por
Então, assim, é muito complicado, né? Olha, a gente não pode culpar ninguém, né? É como eu disse no início, gente, eu acho assim, nós temos que criar nossos filhos com a consciência que não se deve ir atrás, igual a maioria das pessoas que eu vejo que entraram assim em drogas, né, através de amigos, de primo, de família, que seja, são pessoas que tiveram esse tipo de pensamento, que eu vou ficar para trás. Então, assim, eu sempre conversei muito sobre isso com meus filhos, porque como eu já passei algo parecido na minha família, nossa, eu sempre falei, gente, o feio é você usar, o problema é você usar, sabe? Você não vai ficar para trás porque tá todo mundo bebendo e você não bebe, né? Pelo contrário, a sua vida vai andar para frente, para trás vai andar a vida dessas pessoas. Então, assim, vocês têm que mostrar a grande realidade mesmo, sabe? Eu já fui numa clínica de dependentes químicos e, gente, você vê tanta coisa lá, tanta história. São tantas jovens, jovens e também não jovens, né? Pessoas que estão há anos e anos e anos. Eu conheço uma menina que o irmão dela, cara, eu acho que ele tá com 50 e poucos anos. Ela falou assim, Dani, ele usa droga desde 18 anos de idade. A gente não sabe nem como ele tá vivo ainda. E assim, o cara não teve vida. A vida dele sempre foi isso, usar droga, ir pra rua, fazer, né, pequenos furtos, pegar, na época de cheque, que é o que eles fazem, né, gente? Pegar dinheiro escondido, pegar folha de cheque, dar para traficante. Então, assim, e você saber ali que alguém, né, da sua família, que nossa, às vezes seu filho, uma pessoa que você trata com tanto carinho, uma pessoa que você fez de tudo, né, tá ali naquela situação, ao mesmo tempo que você quer esmurrar a cara dele, você pede a Deus ali para te ajudar a tirar daquilo, né? Então eu acho que quem é mãe vai concordar comigo. Eu acho difícil uma mãe largar a mão do filho nessa situação, né? Você vai sempre tentar tirar seu filho dessa situação. Então ali não tem que culpar a prima, né? Era prima, uma hora ela ia andar com a prima. Ela que foi cabeça fraca, vocês estão entendendo? Ela também não falou da prima aqui, se a prima parou ou não, mas a cabeça fraca ali foi ela. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a não ser cabeça fraca, não cair, né, nesse tipo aí de tentação. Que às vezes é uma tentação, né, gente? É como eu falei pra vocês, tem gente que talvez vai experimentar e nunca vai sentir nada. E pode ser gente que experimente e que, sei lá, ache um mal barato, né? Eu tenho até um colega que ele falava assim, Deus me livre de experimentar cocaína um dia. Todo mundo que experimenta essa porra aí parece que gosta, né? Então o negócio deve ser muito bom. Eu prefiro nem experimentar para nem saber se é bom ou não, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa a fazer é mostrar aos seus filhos os problemas que podem vir, né, com o uso disso. Mostrar que as pessoas perdem emprego, perdem tudo, gente. Não é só perder o emprego, você perde sua vida, você se torna refém da droga, né? Aí ela conheceu um cara ainda, ela sustentava o cara ainda na droga, então é muito complicado. Esses dias que eu tava no Brasil agora, meu irmão até me apresentou, me apresentou não, me apresentou, né? Porque meu irmão de vez em quando dá um dinheiro a ele, um pão, compra uns negócios pra ele. Mas é um rapaz que mora no bairro dele, a família dele é uma família bem de vida, mas Beto falou, Dani, ele vive nas ruas, cara. E tá no crack, entendeu? Vive pra lá e pra cá, a família dele mora aqui no bairro, mas vive aí pedindo, fica na porta do supermercado, pede cachaça, pede dinheiro. E ele tava com uma mulher, depois Beto me mostrou a mulher, cara, uma mulher que era funcionária pública, parece que já perdeu também o emprego, 2 filhos, uma mulher assim, de classe média, e a mulher entrou no crack junto com ele. Beto até falou, você tinha que fazer uma entrevista com ele pro seu canal, porque a mulher tava lá, no crack com o cara, sabe? Então, é complicado, né? Se você já tem esse problema,
se mantenha o mais distante possível de pessoas também que tenham esse tipo de problema. Que é a melhor coisa assim que vocês podem fazer, se manter longe, né? Se você tem um tipo de vício, você tem que se manter longe. Procure ajuda. Eu sei que é complicado falar isso para um viciado, né? Porque a última coisa que ele vai pedir é ajuda enquanto ele tá lá na vibe dele bem. Ele vai pedir ajuda quando o negócio chegar lá no fundo do poço. Ele não vai pedir ajuda porque ele acha que tá cheirando, que ele não deveria cheirar, né? Enquanto ele tá lá na vibe dele, que tá tudo bem, né? Ele tá conseguindo lá o dinheiro dele para usar isso e aquilo, ele não vai querer ajuda. Provavelmente, né, ele vai achar que tá tudo em controle ainda. Ele vai pedir ajuda na hora que o negócio ficar crítico, igual a ela ali, ó, na hora que chegou na cadeia, que ela caiu em si ali, né, que ela tava precisando de uma ajuda ali. Mas é isso, gente. Eu acho que a Alice, sua história, graças a Deus, você tá limpa há 14 anos, né? Como dizem no NA, né? Um dia de cada vez. E no AA, eu acho que eles também falam isso, né? Um dia de cada vez. Para uma pessoa que tem um vício desse, é um dia de cada vez. E, gente, não é só um vício, sabe? Como vocês sabem, né? Eu já passei por ansiedade, transtorno de pânico e tal. E a minha psicóloga sempre me ensinou isso, é um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Todos os dias a gente tem que tentar, né, ser melhor, todos os dias a gente tem que tentar estar melhor. Eu imagino, claro, eu, por exemplo, fumei, gente, por muitos anos, cigarro. E eu fui assim, parei, um dia eu falei assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Eu não parei aos poucos, eu falei, a partir de hoje acabou, não fumo mais. Vocês acham que eu não tive vontade de fumar depois disso? Óbvio, né? Principalmente aqueles momentos que você tá estressado, aqueles momentos que você tá angustiado, aqueles momentos que você tá cheio de trabalho. Ou então, sei lá, você tá bebendo, né? Porque a bebida acaba puxando o cigarro. Nossa, muitas vezes eu tive vontade de fumar cigarro. Cigarro, tá, gente? E eu me segurava, eu falava, não vou fumar. Então era um dia de cada vez, sabe? Tipo, eu tinha um vício que era o tabagismo, né? E eu falava, não, hoje eu não vou fumar. Aí, tá, passava. Aí, sei lá, passava 15 dias, aconteceu alguma coisa. Ai, que vontade de fumar, que vontade de, né, fumar um cigarro. Mas é aquele negócio, gente, se você fumar um cigarro quando você é viciada, você não vai querer ficar num cigarro, você vai querer fumar 2, 3. Então, por isso que sempre falam aí, né? Quando você quer deixar um vício, é um dia de cada vez, é vencer um dia cada vez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Beijo e até o próximo. Tchau!